mais de 4.000 pessoas sendo tomadas pelo Espírito de Deus, e naquele momento, uma fase não te define, um momento não te define. A sua história não pode terminar por causa de um momento que você está enfrentando, seja qual for a implicação que você esteja passando. Deus está no controle. No culto chegou uma irmã e falou assim: pastor, você tem que falar mais sobre o anticristo. Você tem que falar mais sobre... Você tem que falar mais, pastor, sobre o apocalipse, não sei o quê. Você viu aí o Elon Musk e o Trump, esse pessoal aí tá vindo e... que nos habilita em autoridade contra principados, potestades, as coisas do presente e do futuro. A oração sempre foi, é e sempre será a forma de nós vencer todo tipo de adversidade. Você que está nos assistindo aí do outro lado. Paulo disse: se a trombeta soar e não preparar as pessoas para a batalha, é apenas um sino que ressoa. É apenas algo que faz barulho. E aí eu te pergunto, a sua trombeta está despertando os que dormem ou está incomodando os vizinhos? Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do GJ Cast. É isso mesmo, Pastor Rony por aqui. É um grande prazer te encontrar mais uma vez nessa mesa. Abra o coração, enche de expectativa, porque o que vem do céu é direto para o seu coração. É isso mesmo. E antes da gente iniciar esse vídeo, eu quero pedir algumas coisas para vocês. E a primeira coisa é se inscreva nesse canal. Quando você se inscreve, você nos ajuda a alavancar esse canal para mais e mais pessoas. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele sempre vai entregar para as pessoas para serem edificadas, assim como você também foi edificado. Também deixa sua curtida aqui, porque quando você curte, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo. E assim ele vai sempre recomendar para mais e mais pessoas. E é importante lembrar também de você acionar o sininho. Quando você aciona o sininho, você recebe notificações que a gente soltou um novo vídeo. Você não perde nada do que a gente soltou aqui. Deixa o seu comentário também, pois assim a gente conecta com você, a gente entende quem é você, a gente se sente mais junto aqui numa família como um todo. Então coloca aí a sua cidade, de onde você está falando, o seu nome, o seu pedido de oração que a gente vai apresentar ao Senhor, e a gente vai mandar essa conectividade juntos aí para honra e glória do Senhor, né, Dar? É isso mesmo. Bora pra vinheta? Bora? Estão preparados? Apertem os cintos e bora pra vinheta. E antes da gente iniciar, a gente quer estar indicando um livro, como sempre. E esse livro aqui é um dos livros que marcou a sua juventude, né, Rony? Manual de Sobrevivência, o Jovem Cristão. Pastor Lucinho Barreto. Falar com você, liderança de jovem é com o Lucinho. Então você que está ingressando aí, você que é jovem, está começando a caminhada, esse livro aqui nós indicamos para você. Livro excepcional que vai trazer você de novo para a caminhada, vai trazer alertas, vai trazer para você ferramentas para que você possa concluir a sua jornada assim em contra Cristo, né, Rony? Já leu ele? Já li mais de uma vez até. Esse livro aqui ele é uma ferramenta do céu para o nosso coração. Comecei meu ministério, né, liderando jovens, e esse livro aqui foi o meu manual. O Pastor Lucinho é uma ferramenta de Deus para essa geração, e ele traz muita experiência direta com o jovem. Então isso aqui mudou a minha percepção de liderança de jovens e foi maravilhoso. Então se você está começando aí a liderar jovens ou tem alguém lá para você indicar, esse livro aqui é o livro que você vai presentear ele. Vai mudar totalmente a percepção, você vai entender a linguagem do jovem, você vai entender a dor do jovem, que é o mais importante, e eu tenho certeza que você não vai errar no presente. Então, se precisou, não tem outro. Lucinho Barreto, Manual de Sobrevivência para um Jovem Cristão. Essa é a nossa indicação de hoje, né, Dá? É isso mesmo. Geração eleita, prepara o coração. Porque agora, o entrevistado aqui, ele não vai somente dar uma entrevista, mas ele vai trazer para vocês aqui um testemunho de cura, propósito de vida para a sua vida. Então é com muito orgulho e carinho que eu apresento para vocês aqui o nosso grande pastor José Santos. Alegria estar aqui com vocês, Maico, pastor Rony, nesse tempo aqui de mesa. Acredito que o Senhor nos preparou um tempo aqui de muita edificação e produtividade.
Pastor, é um Vamos grande juntos. prazer, viu, te receber aqui, sabe, da essência que você carrega, daquilo que você tem como propósito. E quero dizer que é uma grande alegria receber o senhor aqui. A gente entende também o tempo de jornada que você tem na caminhada, e é base nisso que a gente quer fazer a primeira pergunta. Qual a experiência que mais te marcou nessa jornada com Cristo durante todos esses anos? Pastor Rony, dentre várias experiências que eu tive, eu acho que a que mais me marcou é uma experiência pessoal que eu estive com Deus, né? Que eu tive com Deus. Isso foi quando eu tinha aproximadamente 13 para 14 anos, foi quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. E eu não tive a oportunidade de estudar, né? Eu só tenho a terceira série do primário. E eu estive numa conferência na cidade de Campinas. Um poderoso profeta do Senhor estava ministrando. E eu lembro que naquela noite ele disse que o Senhor ia entregar alguns talentos e presente para algumas pessoas. E o meu desejo era aprender e conhecer a palavra de Deus, né? Eu venho de um histórico assim bem comprometedor, né? Na minha infância perdi os meus pais e aí eu tive que buscar a lei da sobrevivência e não tive assim a oportunidade de estudar, né? Na época era para eu estar na escola, mas eu estava buscando outros meios para sobreviver. E aí naquela noite eu fiz a seguinte pergunta para Deus: se eu fizesse uma oração na minha simplicidade, se Ele iria me ouvir. E eu recebi uma paz. E naquela noite eu pedi o espírito de sabedoria do Senhor. Uau. E isso foi uma experiência que me marcou muito, porque eu vi mais de 4.000 pessoas sendo tomadas pelo Espírito de Deus. E naquele momento eu, eu senti o impacto que o Senhor estava ressignificando algumas coisas na minha vida. E a partir disso, eu percebi que um espírito de fome, de sede pelo entendimento, pelo conhecimento do Senhor começou a desenvolver dentro de mim. E essa experiência me marcou porque hoje, olhando aquilo que eu fui, né, e naquilo que eu estou me tornando, se não for a mão de Deus, Uau. não tem outra explicação. Isso foi uma experiência que me marcou muito com Deus. É o entendimento, a sabedoria e a compreensão que eu tenho das Escrituras. E pastor, conta pra nós como é que começou, como é que iniciou a sua jornada no Evangelho, a sua conversão, como é que foi? Olha, eu fui convidado por um rapaz que tinha abandonado o tráfico. E eu estava sentado no banco de uma praça, né? Eu estava passando por muitas privações, necessidade mesmo, e ele me convidou para poder ir numa igreja. Uau. E eu aceitei o convite, e na verdade eu estava procurando alguma coisa para comer ali, né? E ele me chamou para ir na igreja, eu cheguei lá, eu lembro que ele emprestou uma Bíblia para mim, e tinha um rapaz pregando lá também nessa igreja, e aí ele pegou e disse assim que o Senhor estava levantando alguns jovens ali para Uau. poder fazer a diferença, né? E na minha cabeça eu só queria realmente entender o porquê que eu passava por todas as privações, né? E eu senti que naquela noite o Senhor estava me chamando para algo mais profundo. E aí foi quando eu decidi entregar minha vida absolutamente para o Senhor. E o interessante é que, na mesma intensidade de como eu comecei, eu mantive a mesma Que é constância até importante, né? hoje. Que é o mais importante. Mas essa foi a experiência que eu tive assim, que eu me lembro. Foi Nunca tive assim envolvimento com drogadição, com alcoolismo, nada do tipo. Mas eu cheguei no Evangelho com o objetivo de querer entender qual era o meu papel no mundo, qual era o meu papel na sociedade, por que que eu vim ao mundo. E aí Deus começou a descortinar isso na minha vida e hoje eu não tenho nenhuma dificuldade em entender que estamos aqui para cumprir uma missão e cumprir um propósito. E eles estavam com quantos anos? Ali eu estava com aproximadamente 14 anos. Um adolescente, né? Era um adolescente, E já estava ali sendo direcionado pro sendo caminho. direcionado por Deus. E como é que foi depois daí a caminhada cristã até chegar ao psicopado, pastorado? Como é que foi essa Olha, jornada? esse foi na verdade, as dores de parto, né, no processo, Paulo dizia já, né? porque, mas tudo que é gerado por Deus é sustentado por Ele, né? Então, eu lembro que quando começou a surgir esse desejo
em conhecer a palavra de Deus e brotou o desejo em mim em querer me aprofundar, né? Eu sempre falo para os amigos meus, pastores, que eu nunca cheguei na igreja reivindicando direito, mas sim com a consciência para cumprir Uau, dever. essa aí. E isso foi o que, assim, o diferencial da minha vida, porque eu queria entender o que significava ser pastor, o que significava ser um presbítero, um diácono. Sim. E aí foi quando eu comecei a ingressar na obra do ministério como voluntário. Eu lembro que o meu pastor, uma vez, ele falou para mim assim: aqui tem um ministério muito relevante na igreja. Aí eu falei: não, uau, ele vai me dar oportunidade para eu poder pregar, né? Tipo assim, eu nem sabia ainda manusear. Eu lembro que minha primeira pregação, eu estudei 3 anos para pregar, na verdade, 3 meses para poder pregar 5 minutos. E Ô, glória. aí ele falou assim: aqui tem um ministério profético da limpeza. Antes de Meu você pegar no microfone, você vai ter que pegar Esse é primeiramente forte, hein, pastor? no rodo, para você aprender a servir com integridade e com excelência a obra de Deus. E essa experiência foi muito boa porque isso forjou meu caráter e o resultado disso é a pessoa que eu tenho me tornado todos os dias. E nós entendemos que o reino é isso, né? Não é serviço, é serviço. Exatamente, Então, exatamente. pastor, eu queria perguntar para você na prática, hoje, o que significa para você viver o propósito de Deus do eterno na sua vida? Olha, o que acontece, Michael? Eu falo que a maior evidência da nossa existência é que Deus conta conosco para alguma coisa, Ó, né? Eu sempre falo que a nossa justificação ou a nossa salvação, ela vai muito além da nossa justificação. Porque se o objetivo de Deus fosse somente nos salvar, certamente ele já teria nos levado sim, com ele. Então, a nossa existência significa que Deus tem uma missão atrelada com lógico. com a nossa identidade, né? E na prática, eu aprendi isso no sentido de lidar com pessoas. Eu trabalho muito com discipulado, de casa em casa, servindo as pessoas à mesa, tentando reconectar as pessoas e trabalhando na perspectiva que elas possam Uau. entender qual é o seu real chamamento para a obra do ministério e ocupar o seu papel no universo, né? Porque esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Isso aí. E em meio às lutas, às dificuldades, como manter a fé e o foco em Jesus? Como que você consegue manter esse foco aí no Senhor? Olha, primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado com as distrações, né? Sim, A distração, ela tem o poder uau. de nos levar a viver uma vida de inutilidade. Sim, Então, prestar atenção nas placas sinalizadoras do caminho é fundamental para que não erramos a rota. Então, eu aprendi assim com os meus discipuladores, com pessoas que forjaram, que foram assim pacientes com o meu processo, né? Eu eu aprendi que tudo é possível quando de fato você tem a palavra de Deus e tem um relacionamento com Deus que nada pode comprometer isso. Isso para mim é fundamental. pastor, a gente sabe que na caminhada cristã a gente escuta várias vozes, né? E assim também foi na caminhada de Jesus. Jesus escutou muitas vozes, muitas pessoas falando quem ele era, tanto que ele, uma parte da Bíblia, né? Ele fala com os discípulos, né? Quem as pessoas dizem que eu sou, né? E para vocês, quem eu sou? E aí a gente vê ali toda a história de Jesus, Jesus ouvindo até dos fariseus, né? Que era Beelzebub, ó, pra você, filho do diabo. Imagina o próprio Deus escutar isso, acho que é pesado. Só que a gente entende que Cristo ele estava afirmado naquela voz que ecoou no Jordão. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Hoje, no mundo que nós vivemos, pastor, como que a gente faz para discernir a voz do Senhor? Olha, a voz do Senhor ela é peculiar, né? E para discernirmos a voz do Senhor, acredito que tem a ver com a paz que a gente carrega no coração, né? O discernimento é fundamental. E quando Deus fala, por mais que ele pode nos comprometer assim no sentido de apresentar Uau, alguns obstáculos, desafios pelo caminho, mas a voz do Senhor, ela te traz paz e sim, estabilidade. Como você mesmo citou o exemplo que Jesus
foi batizado por João. Em seguida, o Senhor disse: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o interessante é que o próximo passo foi levar ele para onde? Deserto. Para o deserto, né? Agora, quando você entende que o deserto é um lugar onde você é forjado, você é Sim. capacitado, aperfeiçoado, independentemente da geografia que você está, quando você está debaixo de uma palavra profética, da palavra de Deus, nada tem o poder de alterar aquilo que Deus disse Uau. sobre você. Então, entender e discernir a voz de Deus tem a ver com a paz de espírito que você carrega, né? A real certeza da sua esperança, daquilo que Ele está falando. E a palavra do Senhor, ela não deixa dúvida, né? A esperança não confunde, né? Verdade. É isso. E você falou aí muito bem sobre discipulado, né? Uhum. Qual a importância de um discipulado no início da jornada ou também um acompanhamento direto com essa pessoa que está ali na caminhada? Olha, hoje, na nossa igreja local, sou pastor de uma igreja local, lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, região metropolitana de Campinas. A gente prioriza muito a questão do discipulado, porque as pessoas, quando elas vêm para a igreja, e às vezes são tomadas por uma ansiedade, até mesmo por uma empolgação, por querer fazer as coisas. E o discipulado é um mecanismo, é uma forma, é um método que Deus atribui aos ministérios para poder aperfeiçoar aquela pessoa para que ela esteja preparada no dia da oportunidade, né? Então, quando a gente entende que o discipulado não tem a ver com uma subordinação, mas tem a ver com a subserviência, que é para você poder entrar debaixo da visão e caminhar na direção do propósito que Deus te chamou para viver. Tem uma passagem que fala, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Durante todo o tempo que o herdeiro é menor de idade, de nada ele é diferente de um escravo, mesmo sendo ele senhor de tudo. É necessário que ele esteja debaixo de aio, de tutor, até o tempo determinado pelo pai. Então eu entendo assim, que o herdeiro, quando ele não é submisso a uma mentoria, por mais que ele é herdeiro, ele vai continuar tendo uma mentalidade de escravo. Por quê? Porque ele não foi aperfeiçoado, ele não foi capacitado para poder usufruir daquilo que já está disponível para ele. E isso atrapalha até o propósito de Deus, né, pastor? Com certeza. Porque às vezes as pessoas confundem maturidade com cabeça branca e não é. Talvez tem Não. pessoa de 50 anos na igreja que ainda pensa como menino no reino. E às vezes precisa entender a maturidade, ela traz a entender o propósito de Deus nas nossas vidas hoje. Hoje, para você, você acha que a maturidade ela é essencial na vida do cristão? Na verdade, a maturidade é o tema crucial das Escrituras. Uau. Jesus, com 33 anos, ele alcançou a plenitude da maturidade. E ao alcançar a plenitude da maturidade, Deus entregou para ele um reinado, né? Não um reino, entregou um reinado. O reino é de Deus, ele tem um reinado. E quando entregou para ele o reinado, significa que, por intermédio das coisas que ele padeceu, que ele sofreu, justamente por isso que ele alcançou a maturidade. Agora, se a gente não entender o processo de Deus para alcançar a maturidade, a gente vai abortar o processo e perder a oportunidade de viver o propósito daquilo que Deus chamou. Então é necessário, é fundamental discernir o tempo que você está vivendo para que você não aborte aquilo que Deus iniciou na sua vida, né? Tem uma coisa que eu queria falar, que tem uma passagem na Bíblia que está lá na verdade é um versículo, é uma orientação de Paulo e até mesmo uma descrição de Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 13, se não me falha a memória. Ali ele começa construindo, né, que Deus deu dons aos homens, aquele que subiu ao mesmo que desceu, distribuiu dons aos homens, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aí ele fala, com o propósito do quê? De que todos cheguem na varonilidade da estatura do Filho de Deus. Então a medida de Deus é Cristo. Uau. Essa é a medida. E qual é a medida de uma pessoa madura? Como nós discernimos uma pessoa quando ela é madura ou não? Não tem a ver com a informação que ela carrega. Porque tem pessoas que estão com a cabeça cheia de informação, está com hidrocefalia, Meu. cheia de informação,
mas quando está relacionado às coisas que têm a ver com a praticidade da vida, deixa a desejar. Então, maturidade tem a ver com você aprender a respeitar o processo da sua vida sem atropelar as etapas. Então, eu entendo que maturidade é você abrir mão das coisas que você deseja para fazer o que de fato é necessário. E é um déficit dessa geração, né? Sim. A falta de maturidade, a falta pular processos hoje em dia. É, porque é o mais fácil, é o caminho mais curto, né? Mas o caminho mais curto nem sempre é o mais seguro. E o interessante é que vocês falaram aí sobre maturidade, e o caminho da maturidade é ter um discipulado 1 a 1, né? Foi dito um pouco antes. Exatamente, exatamente. Você tem que ter alguém que você submete a sua vida, que você presta conta, no sentido do que eu falei, né? Sim. A gente sabe que existe o exagero, existe muitas pessoas que, eu falo o aspecto da liderança, que não sabe trabalhar com o processo das pessoas e acaba abortando por não respeitar o desenvolvimento orgânico da vida das Sim. pessoas, né? E quer forjar e forçar um crescimento instantâneo. Então, o corpo de Cristo ele cresce organicamente, não é por anabolizante, né? O corpo pode até crescer, mas sem saúde, quando você é impositivo na medida daquela pessoa. Tem que respeitar a natureza do processo, tem que entender a medida daquelas pessoas, do que elas estão assim vivendo naquele momento. Eu tenho um pastor, amigo meu lá de Americana, que ele disse assim: o problema hoje, não estou aqui questionando a questão de liderança, estou falando da minha Sim, área sim, também, claro. né? Que todos nós temos paciência para lidar com as nossas crianças. Por exemplo, você tem duas filhas. Você tem filho? Tem. Tem um filho. Quantos Um anos? casal, Um casal. 5 e 3 anos. Você tem paciência com eles? Eu Tem tenho. que ter muita, né? E Nessa idade tem que muito. ter muito. Eu tenho um filho de 9 anos, o Benjamin. E assim, a gente tem paciência com os filhos que são gerados dos nossos relacionamentos. E por que nós não temos paciência Forte. com as crianças que estão nascendo de Meu Deus? Deus. A Verdade. pessoa entra hoje na igreja, É forte isso aí, cara. em seguida a gente já quer dar alguma atividade para ela. É aí que está o problema. Porque ela tem que passar pelo período da infância. Tem que respeitar o processo. Jesus disse isso para Nicodemos. Jesus disse exatamente isso para Nicodemos. Se você não nascer de novo, não tem como você ver o reino de Deus. E o nascer de novo é um processo gestacional. Tem as etapas. Eu não posso cobrar a maturidade de uma pessoa que está iniciando a sua jornada. Então, eu aconselho e eu assim, instruo as pessoas a respeitar o processo de cada um e não ser assim impositivo para que as pessoas sejam formadas e geradas de forma muito orgânica. Isso que você falou é muito importante, porque as pessoas, às vezes os pastores, né, o corpo de obreiro ali, tem aquele momento ali, talvez está passando por alguma dificuldade na igreja, a igreja dá uma esvaziada, e a oração é: traga pessoas, Senhor, traga pessoas, traga pessoas. E a minha oração em momentos difíceis como esse não é traga pessoas, é amadureça os que estão. Porque Uau. Deus nunca vai mandar pessoas, filhos imaturos, filhos tecno, né? Para outros filhos imaturos cuidar. Então, primeiro Deus cuida dos que estão, amadurece os que estão, para depois trazer outros para que eles tenham capacidade de cuidar, que é o discipulado, que é o forjamento da maturidade. Exatamente. E às vezes a gente faz essa oração diferente e pede para Deus mandar sem a gente próprio estar preparado para isso. E isso também entra muito um ponto muito crucial na vida de uma pessoa na presença, que é a discernimento desses tempos, desse momento. Como você vê esse discernimento caminhando dentro da igreja? Olha, hoje a gente não tem muito o que cobrar porque a gente observa que a condição da igreja atual hoje no Brasil ainda é o chãozão de fábrica. Ainda não Tá no chegou na início. maturidade do administrativo. Então não tem muito o que cobrar. Tipo, é como se o poço fosse fundo e a corda é curta, entendeu? E por isso que hoje um dos temas principal que eu trabalho hoje na nação brasileira é justamente a questão de maturidade, né? E a maturidade é algo que nos custa muito, porque os dons são gratuitos, mas a maturidade ela é muito cara.
Tem que É um conquistar, preço. né? É o preço. E, pastor, a gente sabe que existe percalços na vida do cristão, principalmente na vida do pastoreio, do pastor. A gente vê na Bíblia vários grandes homens de Deus entrando em crise, como Elias, né? Foi para a caverna, a gente sabe ali a história, né? Como também Davi foi para a caverna de Adulão, né? Teve seu momento ali. Até o próprio Jesus, né? Teve seu momento ali no Getsemane, que foi bem, bem complicado. Hoje você é pastor sênior da igreja, há mais de 25 anos trabalhando no corpo de Cristo, mas talvez nem sempre foi assim. Teve algum momento na sua vida, porque hoje nós tem pessoas que estão nos assistindo, talvez está passando por isso, talvez está ali no time de desistir, parar, será que eu continuo? Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa talvez que está ali querendo desistir? E qual foi o momento em que na sua vida você quase desistiu, mas você rompeu ali? Olha, eu sempre falo que nenhuma noite escura tem o poder de anular a promessa do dia Uau. seguinte. Forte. A alegria sempre vem pela manhã. E o deleitar no Senhor, o acreditar que a palavra profética que você carrega, ela tem o prenúncio, o espaço de tempo que nós chamamos de processo e o cumprimento. Então, às vezes, o Senhor nos permite viver algumas experiências, justamente porque Ele quer levar o nosso nível. Uau. Eu sempre falo que é melhor você ter uma oportunidade, é melhor você estar preparado e não ter uma oportunidade do que você ter uma oportunidade e não estar Uau. preparado. Forte. Então, todas as vezes que Deus quer levar o nosso nível, Ele não vai dar uma viagem para Times Square. Ele sempre vai nos apresentar obstáculo e problema para resolver. Então, se a gente não entender a perspectiva do ponto de vista do Senhor, a gente acaba se frustrando. Qual é o cerne da questão aqui, Mike Rony. o Michael e Rony? Qual que é o cerne? Ao longo do tempo, o plano do diabo não foi tirar Deus da nossa vida. Foi tirar ele como nossa perspectiva e colocar ele como expectativa. Por quê? Porque se eu tenho Deus como expectativa, eu estou aguardando ele no fim. Mas quando eu acredito nele a partir de uma perspectiva, eu consigo me movimentar pelos princípios Forte. que eu carrego e que ele falou sobre mim. Então, é importante você entender que todo o processo que a gente passa e que a gente possivelmente possa passar, é necessário a gente ter paciência com a gente mesmo. É necessário a gente respeitar a natureza dos momentos, das etapas que a gente está enfrentando, para que não venhamos colocar aquilo que Deus falou sobre nós em xeque. Então, para mim, os processos que eu já passei na minha vida, e eu acho que a gente vai entrar nisso ainda, o que me manteve de pé foi o meu relacionamento de intimidade com Deus. Porque tem a diferença de um relacionamento superficial e de um relacionamento de intimidade. Qual é a diferença? A diferença é que o relacionamento de intimidade, você aprende a contemplar o Senhor. E quando você contempla o Senhor, você começa a entender qual é o plano de Deus. É como tem um pastor no Brasil, né, que sempre fala, parece que Deus se converteu e veio congregar na igreja evangélica. Né? E as nossas orações não é para tentar entender qual é a vontade dele para a nossa vida. É que ele faça exatamente aquilo que a gente quer. Exatamente. E aí que tá o problema. Aí que está o problema. E aí eu entendo que intercessão não tem a ver com o tipo de oração que a gente faz hoje. Já que a gente vai entrar no assunto de batalha espiritual, não tem a ver com o tipo de oração que a gente faz hoje. Por quê? Porque a intercessão, no meu ponto de vista e das Escrituras, é você investigar o coração de Deus sobre aquilo que ele está fazendo. Porque Paulo disse que ele faz todas as coisas de acordo com o beneplácito da sua vontade. O que significa? O conselho da sua vontade. Deus não se aconselha com ninguém para fazer o que ele quer fazer. Por que eu tenho que me apoiar e acreditar que todo momento é passageiro, que toda fase passa? Justamente porque a palavra de Deus fala que o trono dele é regido por justiça e retidão. Uau. É isso. E a palavra é equidade, a justa justiça do Senhor.
João viu um alto e sublime trono. E alguém estava sentado lá. Então, Salmos 2 fala que Deus olha para a terra e zomba dos seus inimigos. Uma vez eu estava pregando no Rio de Janeiro, no final do culto, chegou uma irmã e falou assim: pastor, você tem que falar mais sobre o anticristo. Você tem que falar mais sobre. Você tem que falar mais, pastor, sobre o Apocalipse, não sei o quê. Você viu aí o Elon Musk e o Trump, esse pessoal aí tá vindo e conversa vai, conversa vem. Eu falei, calma, irmão, eu já li o final da Bíblia, vai acabar tudo bem. Uau. Então, toda ansiedade, irmão, tem que ser eliminada quando a gente tem a certeza que Deus está no controle de absolutamente tudo. Nada fugiu do controle dele. Falando sobre liderança cristã e desenvolvimento ministerial, o que é ser um líder segundo o coração de Deus, na sua visão? Olha, ser um líder segundo o coração de Deus é você não se embriagar com as posições, com as responsabilidades que ele te entregou. Tem um exemplo muito fantástico que eu quero expor aqui para vocês. Salmo 132, acho que é a partir do verso 3 em diante. Davi disse assim: Senhor, não permita que eu vá para a minha cama e nem com que as pálpebras dos meus olhos se conciliem enquanto eu não preparar um lugar de habitação para o Senhor. Quando eu falo sobre liderança, eu tenho Davi como um exemplo, no sentido dele ter construído um reino para Deus inabalável. E qual era o segredo de Davi? Ele era um homem segundo o coração de Deus, como você mesmo disse, o que a gente precisa, né, para ser um líder segundo o coração de Deus. A primeira coisa é não se embriagar com aquilo que ele confiou a você. Primeiro, coração sensível, sempre disposto a aprender. Quem não tem humildade para ouvir, também não tem autoridade para levantar e falar. Então, quando se fala de liderança, essa palavra está tão desgastada no Brasil que as pessoas que talvez estejam ouvindo, algum deles pode surgir essa perguntar, mas peraí, o que é liderança? Liderança para mim é a arte de influenciar pessoas. Nada mais do que isso. Porque as pessoas elas não seguem um homem, elas seguem uma visão. Uau. É isso. Então, Davi, ele deixou um reino inabalável construído para o seu filho Salomão, um reino de paz, justamente porque a prioridade dele era consolidar o seu reinado, consolidar o seu papel de liderança com a arca do Senhor, com a presença do Senhor, sendo o seu principal fundamento. Então eu aprendo que quando a gente tem esse coração para poder ouvir o Senhor e discernir o Senhor, a probabilidade da gente crescer como uma liderança saudável é muito grande. E Davi mostrou isso, né? Ele estava preocupado em edificar um lugar para o Senhor, no Salmo 132. Uau. Ele já estava no trono, ele já estava reinando, ele era o homem mais poderoso da terra. Só que ele disse: o que me tira a ansiedade, o que me tira o sono, não é o medo de perder o trono. É porque aqui ainda não tem um lugar para o Senhor. Forte. Então, um líder que não tem espaço no seu coração e temor, que é o princípio da sabedoria, ele pode até ter o poder, mas ele já perdeu a autoridade faz tempo. Forte. E, pastor, já que você entrou essa parte de batalha espiritual, vamos desencadear algumas coisas aqui. Queria perguntar para você. Hoje, nós sabemos, através da Bíblia, que 1/3 do ministério de Jesus, ele foi dado à batalha espiritual, à cura, à libertação, ao mundo espiritual, lidando com hortes malignas. Hoje, por que as igrejas de hoje em dia negligenciam tanto o mundo espiritual e tanto a batalha? Antigamente você via muita expulsão do demônio, muita libertação, e hoje tem se esfriado. Por que você acha que isso tem acontecido e qual é a ação que pode gerar hoje no mundo espiritual? Eu acredito que todo
toda restauração e todo avivamento, ele surge a partir do lugar de oração. A oração, ela é fundamental. E uma das coisas que tem contribuído para gerar distração no nosso coração é o celular. É isso aqui. Então, eu vejo que uma das formas que a gente precisa aplicar para poder voltar para esse lugar de autoridade é trazer Deus para o centro da nossa vida e entender aquilo que o que ele está fazendo. Por exemplo, Jesus disse: eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. A questão da batalha espiritual, ela está muito relacionada com o quê? A gente sabe que a geração do fim dos tempos é uma geração que ela vai estar com a versão 2.0 das coisas do maligno. É a pior geração de todos os tempos. Eu creio que será os piores dias do mundo, mas será os melhores dias da igreja. Então a gente não pode perder o foco, perder a referência de Jesus por causa das distrações. E respondendo a sua pergunta, Michael, tem uma passagem que fala, acho que é Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus, em uma ocasião, estava orando e chegou um dos seus discípulos, não falo o nome de que discípulo que foi, e fez a seguinte pergunta para ele: Mestre, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinava os seus discípulos. Ele não pede para fazer milagre, ele não pede para ter poder, ele pede a chave que nos habilita em autoridade contra principados, potestades, as coisas do presente e do futuro. A oração sempre foi, é e sempre será a forma de nós vencer todo tipo de adversidade diabólica satânica. A oração sempre foi, é e sempre será. Então, quando a gente olhar a partir de uma perspectiva espiritual, a gente vai ver que o método não mudou. Continua sendo o mesmo. Nós mudamos. Mas o método continua sendo o mesmo. Jesus ensinou os discípulos a orar. E o interessante é que na oração ele também ensina, né, a pedir dons. Então você acha que é importante mencionar isso aí na sua oração, em desenvolvimento não só físico, ministerial, mas também espiritual? Como é que você vê o desenvolvimento espiritual eficaz na vida de um cristão e qual é o impacto disso na vida dele no ministério? Sim, Paulo disse isso também, né? Vós que estáis desejosos vós que estáis desejosos de exercer dons espirituais, procurai se aperfeiçoar neles, principalmente aqueles que geram edificação Exato. para a vida da igreja. Então, eu acredito assim que quando a gente coloca a vida de oração como prioridade na nossa vida, os dons espirituais, talento, a autoridade, tudo isso é nos conferido, é nos confiado, entendeu? Então, isso que você disse é também o que eu acredito. A gente precisa colocar a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. De bola. E hoje, pastor, como que tá para formar novos líderes dentro da igreja? Você vê um tempo difícil ou você acha que está propício, né? Cristo já diz, né? Os campos já estão brancos, né? Mas aonde estão os trabalhadores? Sim. Hoje, você acha que está mais complicado de formar pessoas pro ministério, para a liderança? Eu acho que o maior desafio de um pastor e de uma liderança de uma igreja local é discernir as pessoas que Deus está chamando, né? Que a palavra de Deus fala que Deus levanta cada um e posiciona no corpo dele da forma como ele quer. Então, o líder, ele só reconhece aquilo que Deus já levantou. Então, se nós olharmos com um olhar espiritual e investir a nossa vida em
discipular pessoas, em conhecer e procurar entender de Deus, ter direção para compreender o que aquela pessoa carrega do Senhor, é um dos grandes passos assim, para a gente começar a formar esse time de liderança, né? E hoje a nossa crise no Brasil, ela não está relacionada à seara, mas sim de ceifeiros. Estamos com a crise instalada. E os que estão aí, só Jesus na causa, mas tá bom. E eu vi também o Del Hayashi, né? Um dos idealizadores lá do Descend, né? Não sei se você ouviu, eles encheram, acho que 5 estádios, né? E aí ele falou uma coisa muito, muito legal que eu peguei pra mim no podcast. Ele disse assim: encher o estádio é fácil. O difícil é tratar no pós. É o quê? É levantar missionários para enviar para a Seara. Porque quando tá. A palavra de Deus fala isso. Cristo vai caminhando, ele vê um aumento dos seus discípulos, dos seus seguidores muito grande. E aí chega o time dele dizer assim: vamos enviar essa galera. E aí ele chama, né? E quando ele chegar lá, ele tem uma. Né, vê a perspectiva e a realidade. E ele vê assim: que só daqueles mais de 5.000 pessoas que andavam com Cristo, só 70 estavam lá. E aí que ele disse essa frase emblemática, né? Grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores. São poucas pessoas que estão dispostas a largar suas vidas, a largar momentos de confortos. Nós que somos líderes, nós sabemos que tem dia que talvez você chega do trabalho, você chega em casa, você quer deitar no sofá, quer ver um filme, quer ficar com sua família, mas às vezes a ovelha liga e fala assim, aqui, tô precisando agora. Tem como você vir cá? E aí nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Todo mundo quer. Hoje nós vivemos, hoje o crente só de moda, né? Ele vai na igreja, recebe e vai embora. E ele não entende que existe uma necessidade no corpo de Cristo, existe um reino que precisa ser, né, revogado, tratado, e aonde as pessoas estão acomodadas e não se ligou que precisa trabalhar. Eu acho assim, quando alguém alcança a salvação, ele alcança o início de uma grande trajetória. Aí o que Cristo quer de nós? É gratidão. Né? Ter um coração grato. E ser grato não é pagar aquilo que Cristo fez, mas é mostrar através das atitudes que você importa por aquele sacrifício que foi posto. E assim você entrega a sua vida de gratidão. Sabe que a sua vida não vai pagar o preço na cruz do Calvário, porque é um preço impagável, não tem jeito. Mas o que você pode fazer é viver uma vida de gratidão, né? Retidão e poder anunciar aquilo que Cristo fez para você. Hoje, a nossa geração, você acha que tem esse déficit de querer só receber e não querer dar andamento naquilo que Cristo fez? Vamos lá. Pode levar o nível? Por favor. Tá bom. Mateus 24, Jesus traz uma explanação trazendo a característica da geração dos últimos dias. Aí ele fala sobre 2 fatores. A vinda dos filhos do homem será semelhante aos dias, E não é? e o outro, os dias de Ló. Dias de Noé. Os dias de Noé. Hedonismo. Sim. Dias de Ló. Relativismo. Qual é a diferença das duas coisas? A diferença é que nos dias de Ló, as pessoas... Eu confundi. Na verdade, hedonismo nos dias de Ló. Relativismo nos dias de Noé. Por quê? O que é o relativismo? As pessoas hoje estão relativizando a palavra de Deus para que ela se justifique na sua própria verdade. Por isso que você vê muito ativista aí. Exatamente. Cristão, que eu acho que é. Agora vem o hedonismo. O que é? O prazer a qualquer custo. Ou seja, escravo do seu próprio prazer. Agora Jesus traz a característica das pessoas dos dias de Noé. Não está falando que ela está roubando. Não estava falando que elas estavam, sei lá, como fala? Matando, fazendo coisas perversas. Só fala que as pessoas só estavam casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo e vestindo. Vivendo uma vida normal. Como se nada tivesse. Porque pecado para Deus não é quando você comete um ato, é quando você sai da rota É isso. da vontade dele. Então a palavra pecado ela tem um compêndio, um conjunto de fatores nisso. Que é diferente de iniquidade. Né? Pecado é você tá tentando acertar, tanto que exa- errar o alvo. Né? Exatamente. Você tentou acertar e errou. Exatamente. Então nós estamos vivendo os dias de Noé e os dias de Ló.
relativismo e hedonismo. Então a gente vai ter que conviver, e os pastores que foram chamados por Deus para essa geração, para esse tempo, precisa de muita paciência, discernimento no Senhor, compreensão, amor, fundamento na convicção da visão que carrega da parte de Deus, porque senão você entra em um colapso de frustração. Porque é o que você disse, as pessoas chegam do trabalho, tipo, tem lá, é, vamos assistir uma série, vamos assistir isso, vamos assistir aquilo, e acaba trocando as coisas que são, ou que é principal pelas coisas Eternas, que é importante. Então, é importante você estar em casa com a sua família? É importante, mas o que é principal? É você estar também junto com os santos, né? Agradecendo a Deus, louvando a Deus e sendo aperfeiçoado. Então, lidar com a geração de Noé e a geração de Ló é complicado. Que é Não é fácil, não. complicado viver hoje nessa geração de vídeo de 3 minutos, né? Hoje os jovens não têm paciência de ouvir uma palavra. Hoje você vê nos cultos, hoje você vê o louvor, todo mundo tá lá, glória a Deus, aleluia. Quando chega na palavra, não, tem que ali tomar água, você vê a pessoa levantando 10 vezes, 10 copos de água. É. Na igreja eu pergunto, pastor, fala na igreja lá, eu falo assim, gente, você acha que isso é natural ou espiritual? Na sua casa você não toma um copo. O rim tá até cheio de pedra. Aí chega na igreja e toma 10. Você lembra que você tem que ir na padaria, você lembra que tem que ir no banheiro. Em casa você esquece que tem banheiro na sua casa. É. Então, hoje falar de tempo, de preparação para um jovem que ele não consegue assistir um vídeo de 1 hora, né? Hoje você vê o Instagram, 3 minutos, 1 minuto, né? Ele quer um conteúdo rápido, instantâneo, né? Tanto que hoje alguns apelidos dessa geração de nesse hoje, né? 3 minutos, já sai Imediatista. um profeta, um pastor, e a gente sabe que não. A gente sabe que um profeta, um pastor, ou evangelista, um mestre, ele nasce através de tempo, né? Através de Forjado. preparamento, discipulamento. Está ali na presença de Deus. Não tem como formar alguém para o reino se não te dedicar tempo. Não. Se não te dedicar tempo, força e recurso. É isso aí. Essas 3 coisas é o que gera e que forja uma pessoa para o serviço da mesa. E só fazendo um adendo aqui, qual é o grande erro? É que a gente está querendo gerar nas pessoas do púlpito. E tem coisa que você só constrói à mesa. Uau. E qual que é a moeda mais cara hoje? Tempo. É o tempo. O tempo para algumas pessoas é dinheiro. Para mim é vida. E quando a gente não dizima, não investe nosso tempo em pessoas, a gente não está trabalhando por um legado. Estamos trabalhando por um resultado. Porque o legado é o que você deixa nas pessoas. E o resultado é o que você deixa para as pessoas. Por isso que hoje a gente está gastando mais tempo em construir prédios. Não que isso seja errado. Mas a gente vê que há uma troca de valores aí. Uma inversão de valores. Eu vi uma frase do Luiz Hermínio, cara, que mudou minha perspectiva. Ele falou assim, ó, quando as cadeiras da sua igreja começarem a encher, não levante o muro, aumente a mesa. E eu falei assim, cara, é isso. Sei. Muitas das vezes as pessoas elas estão preocupadas em ampliar o prédio, não, mas amplia a mesa de relacionamento, porque é na mesa que se trata, que cura, que traz novos, como o Rony disse, filhos maturos, com a mentalidade de filho, e aí Deus traz mais filhos imaturos para que os maduros conseguem tratar ali a sua essência. É porque é natural, né? Na hora que a igreja cresce, parece que o pastor fica mais longe. E é isso que ele está dizendo, né? O pastor tem que estar mais acessível, apesar da quantidade de pessoas. Porque o pastor ele é uma referência de alguém que já chegou onde as ovelhas querem chegar. Em maturidade, influência, em conhecimento. Então, quando a gente abaixa o muro, a gente fala assim, é possível que qualquer irmão que está sentado aqui chegue na plenitude do varão perfeito, que é Cristo. É só dedicar, você falou, tempo, recurso e uma vida, né, entregue na mesa. E quando você abre um lugar na mesa, está dizendo, não, aqui não é um clube fechado, mas é um lugar que tem espaço para todo mundo que quer gerar um conhecimento. Exatamente. Qual é a importância de uma mesa na vida das pessoas na igreja e também, principalmente na vida de um pastor?
A mesa, quando a gente fala de comunhão, que muitos conhecem como koinonia, né? A comunhão não é somente para desfrutarmos de um momento de confraternização. Efésios 3, como fala o baiano, 14. Efésios 3, 14, fala assim. Paulo está de joelho, né? Orando. Por esta causa eu me coloco de joelho. Acho que no versículo 15, ele começa a falar exatamente por qual é a causa, por qual causa ele está de joelho. E aí ele fala assim, para que em união com todos os santos, vocês possam compreender a altura, profundidade, comprimento e a largura da fraternidade, para que possais estar cheio da plenitude de Deus. Olha para você ver o propósito da comunhão. O propósito da comunhão é para ampliar a visão. Eu só consigo ter uma visão do macro, ou uma cosmovisão profética do todo, a partir do momento que eu me submeto à porção do Cristo que você carrega, É isso. que você É carrega, que ele revelação. carrega, a revelação. Então, quando a gente não compreende o propósito da comunhão por esse ponto de vista, a gente cresce atrofiado. Cresce atrofiado. Por quê? Porque a gente vai acreditar que a nossa visão ela é o critério útil de verdade e é o absoluto. E não é. Se você pega a igreja da Ásia, cada uma delas tinha uma revelação parcial do Cristo. Para uma igreja ele era os 7 castiçais de ouro. Para outra era a estrela da alva. E aí? Não, ele não é a estrela da alva, não. Ele é um 7 castiçais de ouro. Por isso que é importante nós entendermos através da vida da comunhão. Mesa. A forma como vai ampliar a nossa visão está na submissão uns aos outros. E todas as vezes que Deus se revela, ele está a uma mesa. Exato. Por isso que quando um exemplo maravilhoso disso é os 2 discípulos indo para Emaús, sentam à mesa e os olhos se abrem. Então, quando a gente senta à mesa e convida Jesus para estar na mesa, tudo muda. Por quê? Porque eu acho que a falha de algumas pessoas são realmente entendeu a importância da mesa, entendeu a importância da conexão entre líderes e pastores, mas não convida Jesus para estar lá. Aí é só a sua ideia, aquilo que você conhece de mundo. Aí não recebe a revelação, é o que você disse. Cristo, né? O conhecimento da plenitude de Cristo, ele está completamente compartilhado em cada uma das pessoas. Então, cada pessoa carrega uma revelação de Cristo. E quando a gente une, a gente tem uma visão, uma cosmovisão que o senhor falou. Então, é a importância da mesa e o mais importante é ter Jesus nesta mesa. Exato. E a gente sabe que você idealizou uma visão de relacionamento de pastores e líderes. Como nasceu isso? Conta pra gente como é que foi estar nessa mesa, como surgiu essa ideia. Conta um pouquinho pra gente desse processo. Assim, eu caminhei muitos anos com pessoas que priorizavam o tempo de mesa, a justa operação de cada parte do corpo de Cristo, né? E a gente percebe que a mesa ela não está relacionada com um método para juntar pessoas. Não é sobre isso. A mesa ela tem a ver com o quê? Com nós nos aprofundarmos a vida um do outro e aí fazer aquilo que Paulo disse, né? O misturar as entranhas. Para quê? Para que possamos estar firmes, bem consolidado e com a nossa visão ampliada. E nesse período, quando eu recebi uma palavra sobre essas conexões entre liderança, eu lembro uma vez que eu estava numa conferência em Curitiba e um irmão, ele comunicou uma palavra profética ao meu respeito.
E naquele momento eu estava discipulando pessoas, cuidando de uma igreja local, junto com outros pastores. E esse irmão ele disse: Olha, Deus está te chamando para um tempo, você não vai pastorear ovelha, você vai preparar cavalos de guerra. Uau. E quando essa palavra veio de encontro, eu não tinha assim a consciência de como ela seria, como isso ia se materializar. Mas na medida que o tempo foi passando, eu fui tendo uma compreensão mais clara e profunda sobre o assunto. Porque aí começou pessoas me procurarem, querer entender sobre o reino, sobre vida, vocação e a natureza da igreja. Aí eu entendi que naquele momento uma jurisdição tinha sido entregue à minha vida. E a ideia não era reunir os pastores para ficar discutindo um versículo bíblico. A ideia era reunir os pastores, e a ideia é essa, para que a gente possa orar juntos, para que a gente possa fortalecer uns aos outros. Por quê? Porque o pastor ele é muito solitário. Ele ouve o problema de todo mundo, mas ninguém pode ouvir o seu. Imagina, você chega em uma igreja, está lá o pastor confessando seu pecado no púlpito. Vou ficar sem igreja não. O pastor está mais fraco do que eu aqui. Então, infelizmente, é isso que acontece e é dessa forma como as pessoas imaturas entendem. Né? E aí foi quando eu comecei nesse processo. Foi algo assim muito bem tranquilo, paciente, nada de método, nada de aquela coisa de vamos articular aqui, fazemos isso ali. Não. E assim, hoje a gente tem um relacionamento vasto com vários pastores no Brasil e em algumas partes do mundo também. E tratando já desse assunto, pastor, eu acho que é complicado hoje em dia você trazer um pastor para a mesa. É difícil você trazer esse pastor para a mesa, porque talvez hoje o pastor tá tão vidrado, tá tão preocupado. Hoje você vê nas igrejas não uma comunhão, talvez, de reino, mas de placa, não. O pastor ciclano não pode ir na igreja do pastor fulano, porque senão os membros, se for lá, vai querer ficar lá na igreja. Tem essa disputa, o pastor tem muito medo, né? De visita e tal. Tem muita importância com a placa. Se a placa fosse tão boa, ela ficava do lado de dentro, né? Ela fica do lado de fora. Então, isso dizer que a placa não importa, o que importa é o reino de Deus. Como é que foi você quebrar essa visão na vida dos pastores de que não é sobre uma placa, mas sobre um reino de Deus? Assim, lá na nossa igreja local eu tenho uma frase que eu uso muito porque está relacionado com a essência da nossa vida. Né? Onde o amor é o fundamento, a missão, ela pode se tornar prioridade. O problema é que as pessoas colocam a missão como prioridade, mas o amor não tem sido o seu fundamento. Aí as leis aumentam. E assim, o pastor ele não tem medo do diabo, ele tem medo de outro pastor. Então, talvez seja uma questão histórica, assim, um passado mal resolvido, talvez foi frustrado, foi traído por alguém, e aí acabou criando essa camada de resistência no coração e cada vez mais dificultando o relacionamento, né? Agora, existe pessoas que a gente às vezes até força o contato, mas existe conexões que são geradas por Deus, que é Deus que conecta com o propósito do que a gente carrega. E, e hoje eu conheço muitos pastores, estou à mesa com bastante pastores, e nenhum desses pastores foi algo assim, tipo, arquitetado, sabe? Eu, eu acredito na justa operação de cada parte do Espírito. Eu acredito que Deus tem os seus construtores e os seus prudentes construtores. E na minha oração foi exatamente isso. Senhor, me conecta com os prudentes construtores. No começo do meu ministério, quando eu comecei a ministrar, eu era um cara de palavras muito pesadas. E eu vim com a marreta derrubando tudo. Sabe? Eu estava naquela abstinência para querer denunciar as coisas erradas. Até que o Senhor me fez conhecer o andar de cima. Aí eu tive que ter um olhar misericordioso.
E eu lembro que uma palavra que veio ao meu encontro foi assim, a palavra foi exatamente essa. Deus está tirando a espada da sua mão e está colocando um prumo. A marreta da sua mão e está colocando um prumo. Então, eu passei a entender que eu precisava trabalhar com o alinhamento da vida da igreja e não com a reconstrução dela. A destruição dela para tentar reconstruir. Essa era a minha perspectiva. Mas na imaturidade a gente faz coisas que só na maturidade a gente compreende, né? Verdade. E hoje eu me arrependo muito disso. E que frutos têm sido gerados ao longo desses anos através dessa rede? Olha, relacionamentos, confissão, amizade, hombridade. Esse tem sido o propósito, né? Não tem assim um método de, de plano, de propósito pessoal nisso, não. A ideia é exatamente essa, é se reunir para orar e para poder ter esse tempo assim de conversação, de mesa, de desabafo. E é isso. Pastor, eu vi uma frase sua muito interessante, queria que você comentasse sobre. Você disse assim, quem tem a língua muito comprida, né, acaba não servindo ninguém. Explica a Quem, nós isso aí. Que isso aí tem um fundo de verdade, né? quem tem uma língua, quem tem uma língua grande geralmente tem uma mão curta, né? Tem a mão curta. Tipo assim, não serve ninguém. E é verdade, aquelas pessoas que trabalham mais com diagnóstico do que trazer a solução do problema, essas daí são as figueiras bravas, né? Que tá na obra de Deus, não como pedras vivas que se ajuntam à edificação do templo espiritual, mas para gerar tropeço mesmo na gente. E de fato é isso, porque a ingratidão ela potencializa a nossa pobreza, né? E uma frase que eu estava pensando um dia, eu estava estudando, eu acabei pensando, falei, e é verdade, é isso mesmo. Geralmente quem tem uma língua grande tem uma mão curta, não serve ninguém, não ajuda na igreja. E assim, o abençoado, né? O abençoado, ele ele vai para a igreja, ele bebe água no copo que um dizimista comprou, que um ofertante comprou. Ele senta na cadeira que um homem dizimista, uma mulher de Deus dizimista, ofertante, comprou. E ele vai lá e ele, sabe, usufrui de todo o benefício do sacrifício dos irmãos, da honra dos irmãos, da generosidade dos irmãos. E ele ainda sai falando. Então é complicado. É complicado demais. Tem que limitar aqui que tem gente que vai assistir depois. E eu vou ter um problema lá em São Paulo. E aproveitando que tem uma galera boa assistindo a gente, talvez tenha até algum pastor que tá caminhando sozinho, ou negligenciando uma mesa, ou por medo, ou por algum outro motivo. Qual conselho você daria para esse pastor que escolheu caminhar sozinho? Olha, não é seguro, não é sábio, não é sensato fazer isso, porque nenhum de nós fomos chamados para caminhar sozinho. Deus não tem um plano individual com a gente. Deus irá responder às nossas orações quando fizermos com sinceridade. Ele vai apresentar as pessoas e a pessoa ideal, a pessoa que verdadeiramente vai ouvir, vai construir, vai ressignificar o que precisa ser ressignificado e para tentar ajudar em alguma área que esse pastor esteja vivendo. Então, meu conselho é: não ande sozinho, não é sensato fazer isso, e sempre tenha pessoas que te confrontam, pessoas que falem a verdade para você, e não a verdade que você quer ouvir, mas a verdade que você precisa ouvir. A gente está falando para pastor, então lembrando que a maneira como a gente trata pastor não é a forma como a gente trata o novo convertido. Então, pastor, tenha humildade, reconheça que precisa de ajuda, porque Deus só vai manifestar a sua glória de uma casa que reconhece que precisa ser redimida. É isso. Show de bola. E damos só um espaço aqui para a gente falar sobre os nossos patrocinadores. Quero começar falando sobre a Implantar Telecom.
uma provedora de internet que vem trazendo uma revolução nessa parte de telecomunicações. E o interessante é que ela tem um tema muito legal, pastor, que ela diz assim, ó, você merece a melhor conexão. E ela tem vários âmbitos que ela pode espalhar essa melhor conectividade. O primeiro dela é na área residencial. Então ela vai até sua casa, tem toda uma estrutura para poder te servir lá e trazer uma ultra velocidade de acordo com o que você merece. Talvez você está assistindo nosso podcast e fica travando. É horrível, né? Você assistir um vídeo, assistir uma Tem coisa pregação, pior, não tem? você vai a música, na hora do refrão ela para, aí fica aquela bolinha rodando esperando localizar a internet. Com a Implantar Telecom você não tem esse problema. Você tem ela na sua casa e principalmente também para aqueles que são do meio corporativo. Ela atende a sua empresa com alta qualidade e confiança. Então, se você tem uma empresa e quiser conhecer mais, está passando aqui as informações, telefone, Instagram. Você pode entrar em contato 24 horas de consultores prontos para te atender e para te dar o melhor resultado dos seus ganhos. E agora ela veio com um lado muito peculiar e que nos ajuda muito, que é o telefone móvel. Então ela tem um Play Chip. Agora ela também pode estar no seu telefone e você pode levar essa melhor conexão aonde quer que você vá. Então, liberdade é ter internet aonde quiser. E a Implantar Telecom ela consegue te entregar isso através do Play Chip. E eu dei uma olhada nos planos dela lá. São valores abaixo do mercado e gigas acima do mercado. Então você consegue ter uma maior quantidade de gigas e pagar muito menos por isso. Conheça lá os planos, dá uma olhada no Instagram deles e comprove tudo isso que eu estou dizendo. E eu estou falando de uma coisa não que eu estou ouvindo ou que eu estou sendo apenas um divulgador de patrocínio. Eu tenho Implantar na minha casa e eu vejo essa conectividade em alta qualidade. Então, Implantar Telecom é a internet de quem não pode parar. Também temos como colaborador desse grande projeto também a Estamparia King, que vem trazendo diversas formas de camisas personalizadas. Você que quer fazer seu evento aí, quer fazer ele sua conferência, não tem outro. Vou deixar aqui as informações. Eu pedi o pessoal para colocar aqui, vai estar as informações aqui. Você tem o Instagram, tem o WhatsApp. Você que precisa aí, ó. Por que eles deixam o Instagram? Para que você possa lá conferir e ver a qualidade e também o feedback daqueles que adquiriram os produtos da Estamparia King. Então, né, pastor, a gente tem essa dificuldade. Quem vai fazer a nossa camisa do Congresso? Então, o que a gente mais procura é o quê? Preço justo e qualidade, que é o que tem faltado no mercado. Então, acabou seus problemas. Tá aqui a Estamparia King que vai resolver todos os problemas. Então, chame lá, faça seu orçamento. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, precisou de camisa personalizada? Estamparia King. Queremos falar também sobre a loja Propósito. A loja Propósito é a loja do GJ Cash. Então lá você tem camisas personalizadas, camisa evangelística, uma camisa que entrega uma mensagem crucial. Então você anda bonito, passou no shopping, no culto, na conferência, ela leva um versículo na frente e uma imagem atrás que revela tudo aquilo que está escrito no versículo. Então você consegue pregar o evangelho e ainda sair bonito aí Tá cortando um pouquinho do número aí, Diogo? Você consegue subir um pouco? Tá ali o número e o Instagram. Sim, e o interessante é que aí, onde você acabou de falar, ficou show. Tá passando aí o telefone e também tá o Instagram. E lá no Instagram, você tem, na bio do Instagram, tem um link que te leva direto para a loja e você consegue comprar as camisas ou até quiser também comprar para revender, fazer um story aí na sua igreja, colocar um stand lá para pregar o evangelho através das camisas, você também consegue. A gente pode combinar um valor legal. Então lá você vê as camisas, você vê a loja e você ainda abençoa esse projeto, porque todo o recurso que é gerado lá é para sustento e espalhar ainda mais aquilo que nós estamos fazendo aqui no podcast. Então dá uma olhada. E além de você ir pro shopping, você ir pro shopping alinhado, bonitão, ainda leva uma mensagem evangelística. Esse é o propósito. É por isso que o nome da loja é Loja Propósito. Porque tudo aqui é intencional. A dupla honra. Então vai lá, dá uma olhada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente entrega para todo o Brasil. E a gente quer levar para você uma camisa de qualidade e ainda trazendo uma mensagem que vai direto ao coração daquele. Tem uma frase muito legal, é que às vezes a gente quer pregar o evangelho, não sabe como. Fecha a camisa da proposta, você já está pregando o evangelho sem falar nenhuma palavra aí. Tem aquela frase lá de Spurgeon, né?
Prega o evangelho. É, Se necessário. Se necessário, use palavras. E, e agora não é nem necessário, só comprar uma camisa da loja Propósito, você já sai pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. E ainda abençoa esse projeto. Dá uma olhada lá. Se também não tiver Instagram, não conseguir, através da descrição desse episódio. Abaixo desse vídeo que você está vendo, tem uma descrição. Você clica, abre mais coisas lá. Lá tem todas as informações para você chegar nesses todos os patrocínios e também chegar na loja Propósito, ter a melhor qualidade e experiência. Investir em uma roupa com qualidade, com uma mensagem e ainda com um propósito de abençoar pessoas. Porque foi através desse recurso que hoje nós estamos aqui te entregando conteúdo de qualidade que vai abençoar você e toda a sua família. Né, Dácio? Isso mesmo. E também, você que quer se tornar um membro desse canal, quer fazer parte desse projeto, né? Nós vamos deixar aqui nosso Instagram, nosso TikTok, para que você possa lá também nos acompanhar lá no Instagram, no TikTok, né? Tem feito um trabalho de excelência, cortes ali para edificar a sua vida, tanto no YouTube, tanto no Instagram, no TikTok, para maior alcance, né? E também te falar que nós estamos no Spotify, né, Rony? Isso aí. Se tem uma coisa que é mobilidade, é Spotify. Gente, deixa eu te falar com você. Vou te contar um exemplo que eu sempre falo aqui, pastor, da minha esposa, por exemplo. A minha esposa, às vezes, ela não consegue parar 3, talvez 2 horas para ver um podcast. Sabe o que ela faz, pastor? Às vezes eu chego lá em casa, ela coloca lá para ouvir, enquanto ela vai fazendo os deveres de casa lá, cuidando do menino, ela vai ouvindo podcast. Então você, talvez, que vai para o trabalho ali, tem um percurso longo, né, para até chegar no trabalho, pode estar nos ouvindo ali. E apesar de que as pessoas falam assim, mas a internet, você não sabia, mas o Spotify, ele consome menos internet que o YouTube. Então você que está com problema de internet não tem mais. Ouve lá a gente no Spotify, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Talvez você está no trabalho, talvez você não tem como parar para ouvir, mas tem como você tá ouvindo ali, talvez fazendo os seus deveres. No carro, né? No carro, em várias mobilidades. Eu falo que o Spotify é mobilidade, né? É isso aí. E, pessoal, agora nós queremos estar ainda mais perto de você. Como que a gente vai estar mais perto de você? Através do nosso grupo do WhatsApp. No link aqui também, na descrição, você consegue entrar no nosso grupo do WhatsApp e lá a gente consegue ter uma conexão maior. Então a gente quer você perto, a gente quer você presente lá. Lá a gente manda versículo do dia, lá a gente responde perguntas, a gente coloca lá também reflexões sobre liderança, sobre Recebe Bíblia. indicações de pessoas para estar aqui. Exatamente, exatamente. Talvez até você mesmo tem um testemunho bacana, tem uma vida impactante aí que precisa pessoas conhecer. Vai lá, entra no grupo e através desse grupo a gente vai ter uma conectividade melhor e mais rápida, mais acessível, né? O WhatsApp é a rede social mais rápida e acessível que tem nos dias atuais. Então é com isso que a gente consegue chegar até você e se tornar não só um podcast, mas uma família ali que esse mútuo te ajuda. A gente está pronto para te receber lá com a máxima alegria e honra. Então vem pro grupo. Bora pro episódio? Cara, e é uma pergunta que eu tenho agora aqui para você, é uma pergunta em que mexeu muito comigo quando eu tive um momento de conversação com você, foi a questão da perda que você sofreu na sua família, com a sua esposa. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo, eu sei que não é fácil, Enfrentar isso, né? como é enfrentar. Realmente foi uma fase, assim, uma experiência bem dolorosa, porque acredito que nenhum de nós estamos prontos para perder uma pessoa Verdade. muito querido, né? E tá aqui o pastor Jonas, Irmãozão nosso. está nos honrando aqui com a sua presença. E ele acompanhou um pouco de perto o meu processo. A minha esposa, a mãe do meu filho, ela foi diagnosticada com uma neoplasia maligna, um câncer de mama. E ela ficou 3 anos e meio tratando desse câncer. Infelizmente já estava em um grau avançado, foi irreversível o tratamento dela. E aí ela acabou vindo a óbito. E nesse período, foi um período que pós o óbito dela, eu passei por um período de burnout, né? Foi bem custoso, porque além de eu estar inserido nesse processo, uns 3 anos e meio, né? 13 anos casado com ela, e já vindo de um histórico assim, claro que o evangelho ele resolve toda a patologia humana, né? Mas
A nossa esperança ela é no reino vindouro. Então, enquanto vivermos esse mundo, temos que enfrentar as aflições e a tribulação. Tem até uma frase que, na verdade, não é uma frase, é um versículo bíblico que Paulo disse, 2 Coríntios 7:10. Uau. Ele disse que as aflições causadas por Deus desenvolvem a nossa salvação, Eita. mas as aflições causadas pelo mundo resultam em morte. Eu falo que existe duas classes de pessoas que estão sofrendo. Aquelas que estão sofrendo por causa das suas escolhas erradas e aquelas que estão sofrendo para o cumprimento do propósito. Então, existe a gravidez psicológica e existe também a gravidez daquele que está gerando alguma coisa para Deus. E nesse processo, foi assim, eu aprendi muito. Eu aprendi muito porque o consolo que o Senhor trouxe para o meu coração é que Ele estava em todo o processo, mesmo não respondendo às vezes o que eu estava pedindo. Porque é isso que é maturidade. Jesus estava no Getsemane. Se possível, afasta de mim esse cálice. Por diversas vezes eu fiz essa oração. Se possível, afasta de mim esse cálice. Qual é o cálice? O cálice das aflições. Só que Paulo foi tão batizado nas aflições que eu acho que ele era um especialista nessa área, né? Perito, né? É um perito dessa área. E aí ele fala em Romanos 8, acho que é 8:19, que ele fala, acho que é 20, 19, acho que ele fala assim, que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com o peso da glória Que a- de Deus que em nós há de ser revelado. Agora tem uma diferença aqui. Já vou voltar para o assunto. A gente cresceu ouvindo que glória é um lugar para as pessoas, que quando as pessoas morrem, vão, né? Fulano morreu, Foi foi pra irmão da glória. igreja, foi para a glória. Só que Paulo está dizendo que glória não é um lugar para onde a gente vai. Uau. Glória é o que ele está desenvolvendo em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, glória não está relacionada a um lugar. Glória tem a ver com o quanto você consegue suportar as aflições para que o propósito seja cumprido na sua vida através da vontade de Deus. Uau. E aí foi a fase que foi desafiador demais para mim poder aceitar. Eu estava orando uma vez e o Senhor falou assim: não adianta orar, porque a voz do que chama é muito maior do que a voz do que clama. Forte. E aí? Você vai questionar o autor, o criador do universo? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é experimentar, outra coisa é vocês ouvirem, outra coisa é passar pelo caminho da via dolorosa. É isso aí. Só que havia uma paz de espírito dentro dela tão grande que isso passava conforto e consolo para o meu coração. Não gerava desespero. E essa fase foi uma fase difícil para mim e para o meu filho, mas depois o Senhor ressignificou a nossa vida, nos deu a oportunidade novamente de recomeçar tudo. E eu sempre falo isso, que tudo, quando a palavra de Deus na nossa vida e o desistir não é mais uma opção, aquilo que ele disse será inevitável. Todas as fases que eu passei, eu glorifico a Deus porque eu aprendi muita coisa com isso. Eu sempre falo, se você nunca sofreu, isso é péssimo. Mas se você já sofreu ou está sofrendo, isso é bom. E 2 Coríntios capítulo 10 fala isso, né? A transformação vem de glória em Em glória, glória. tá? O Espírito de Deus. E pastor, libera a ferramenta pro pessoal aí. Talvez alguém tá passando por esse momento de luto, de dor, né? De tristeza profunda. Como que você enfrentou isso e aonde você conseguiu forças para romper e continuar andando no caminho? E o interessante é que você até falou sobre o burnout, né? E seria legal também você explicar para a pessoa o que é isso, incluindo nessa pergunta. Na verdade, o burnout ele é o esgotamento, né? O esgotamento por conta do excesso de atividade, a, a rotina intensa ali. Eu tinha que conciliar viagens no estado, ministrações, criança, a igreja. Então, foi assim um compêndio de coisas mesmo acontecendo ao mesmo tempo. E quando você está no ativismo,
você não consegue muito mensurar o peso da responsabilidade, porque você está no automático. Você está absolutamente no automático. Aí quando o sangue esfria, o sangue acalma, e aí você começa a colocar as coisas no seu devido lugar, aí é a hora que o corpo começa a cobrar. A vida começa a cobrar. A sua saúde começa a cobrar. E aí, quando o boleto fecha e você não tem recurso para pagar, você entra dentro de um quadro de depressão. Uau. E a depressão, às vezes, não é nem a questão da falta das coisas. É você não conseguir explicar perguntas Básicas. básicas da vida. Esse é o problema. Então, o meu conselho para quem possivelmente possa estar passando por isso é guardar o seu coração, aprender, isso foi muito importante para a minha vida, Uau. ouvir as pessoas que têm experiência, não dar o seu tempo e a sua atenção para pessoas que gerem medo, desespero, preocupação no seu coração. Esteja conectado com pessoas que sempre têm uma palavra de vida eterna para a sua vida. E acredite nisso. A maior prisão que alguém possa viver não está relacionado à geografia que ela está. Mas quando você descobre que o que você está vivendo não é fruto da vontade de Deus, mas você se tornou expectativa da opinião alheia. Então, entenda uma coisa, se você estiver passando por isso, estiver passando por algum processo que está difícil de você administrar, lembre sempre disso, que a maior evidência que Deus está no controle da nossa vida é quando Ele permite você viver uma situação que você não tem absolutamente controle de nada sobre ela. Porque quem caminha por águas rasas vai por onde quer, Uau. mas quem vai por águas profundas, o rio é quem conduz. Lembre sempre disso. Deus não perdeu o governo da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua vida. Que essa palavra fique pavimentada, ramificada no seu coração. E que nenhuma voz, que não seja a voz do Espírito Santo de Deus, tenha influência no seu coração. Entenda, uma fase não te define. Um momento não te define. A sua história não pode terminar por causa de um momento que você está enfrentando, seja qual for a implicação que você esteja passando. Deus está no controle dela. E como foi que Deus restaurou a sua mente e o seu coração nesse processo? Olha, eu tive que ter um pouco de paciência comigo. Além da paciência comigo, eu desacelerei um pouco. Sim. Eu tenho um amigo meu, um amigo lá, ele é psicólogo, pastor, e, e aí eu tive um tempo com ele. Duas palavras que ele, ali um tempo de 45 minutos que ele gastou comigo, foi suficiente para eu conhecer algumas partes escuras dentro de mim que eu ainda não conhecia. Uma coisa que ele disse é o seguinte: o que está diante de mim, ele é um ancião. Ele disse, é um menino e não cabe julgamento. É uma criança que precisa ser cuidada, que está aí dentro. Por quê? Porque você tem um velho companheiro que caminha com você há muitos anos. Eu falei, será que tem algum fantasma, alguma coisa assim do tipo, né? Aí ele disse assim, é a palavra medo. Quando você perde o controle do governo das coisas que você está fazendo, você cai no campo da insegurança. Forte. E que você vive na dependência de Deus. Exatamente. Aí ele disse assim, calma, tenha paciência com você. Não foi você que criou o mundo. Deus não te chamou para morrer pela igreja. Deus te chamou para dar vida por ela. Ele quer você saudável para isso. Isso é forte. Cristo já fez esse papel. E aí foi quando eu comecei a reorganizar as coisas dentro de mim, meus pensamentos. A experiência fica, né? Eu falo que hoje eu não tenho mais feridas, traumas.
Eu tenho experiências. Sim. Aí a importância de um profissional na área e com uma base cristã por baixo. Com certeza. Porque às vezes muitas pessoas negligenciam. Ah, não, não preciso de um psicólogo, não preciso de um psiquiatra. Eu mesmo, um amigo ali próximo consegue fazer. Entende que Deus também levantou esses profissionais para fazer a parte deles. E qual que é a sua visão sobre essa importância desses profissionais no meio da igreja? Fundamental. Fundamental. A terapia, ela é um complemento, né? E ela não resolve, ela leva você a conhecer quem você é. Então, tudo aquilo que contribui para o bem comum e para o bem do mundo é válido. É válido. Eu agradeço a Deus por esse despertar em muitas pessoas em querer se especializar nessa área, né, pedagógica, no sentido da psicologia, porque conhecer o ser humano, o auto se conhecer é fundamental. Quando a gente está com alguma infecção, com alguma dor, a gente procura um médico rapidamente, né? E quando a gente está com um problema mental, um desajuste nas estruturas dos nossos pensamentos, a gente acha que a gente é autossuficiente para poder lidar com eles. E não é. Não é. A gente tem que ter humildade. Ah, não, eu vou para o monte orar, vou você para onde orar. Você pode orar, isso é fundamental. Só que lembrando que Deus deixou a ciência para que a gente tenha uma fé racional e não uma fé burra. E o interessante é que o pastor também é orientador, porque nem sempre isso acontece só com um pastor, mas com um membro. É o pastor também ter a humildade e a maturidade de dizer, não, você precisa procurar um profissional. Exatamente. Porque talvez a pessoa está tão ali envolto do ministério que ela vai no pastor, que é a referência, que é quem dá uma palavra para ela. E existem palavras que sim, é um pastor que tem que falar. Mas existem também conversas que é um psicólogo que tem que fazer. Exatamente. Então não é só a humildade da pessoa procurar, mas também a humildade do pastor direcionar. Exatamente. E ele tem que entender o limite dele, né? Nós não somos um semideus. A gente está ali para poder dar bons conselhos, direcionar dentro da compreensão que carregamos do Evangelho. Falar nisso, Rony, aconteceu um caso, acho que foi lá em Santos. A mulher chegou com câncer na igreja. Aí o pastor, o poderosão, né? Não, você não vai para o médico, não. Eu vou orar por você e você vai ser curada. E eu acredito no poder de Deus. Sim, Eu sou eu também continuista, eu acredito nos dons espirituais. E ela criou uma expectativa na fala do pastor. Ela não foi atrás de tratamento, ela não foi atrás de quimioterapia, ela não foi atrás de consulta com oncologista, nada. Ela acreditou na palavra daquele homem lá e ficou lá. Levou ela para o meio do mato para orar junto com o povo lá. Conclusão, ela veio a óbito. E a família caiu em cima do pastor justamente por quê? Por falta da maturidade. Gente, nós acreditamos na fé que opera pelo amor. Devemos orar sem cessar. Mas tem coisas que é necessário a gente ter humildade e entender. Tipo, a gente vai orar, vai continuar orando e você vai ser direcionada para um especialista, para um profissional. Tem gente que pensa que a ciência foi o diabo que trouxe para o mundo. É o contrário. É igual a minha avó, né? Minha avó faleceu há 2 anos atrás. Ela sempre falava, esse pessoal nordestino da Bahia, e aí ela sempre falava assim, quando ela estava com algum problema, eu quero morrer, eu não quero ficar nesse mundo, não sei o que, isso e aquilo. Aí quando ela viu que o negócio estava intensificando, ela pedia para o meu irmão ir buscar alguma coisa na farmácia. Meu irmão falou para ela, a senhora não quer morrer não, porque a senhora quando está doente, a senhora pede para ir na farmácia buscar as coisas. Então, É forte. Eu acredito muito nisso. Eu acho que Deus ele só age quando o ser humano ele não tem mais escape. Eu acredito assim, até onde o homem consegue ir, ele tem que ir. Aí quando chega num momento extremo que o homem não tem como mais fazer, aí Deus entra. exatamente. Ele entra com a cura. Talvez os médicos façam, ó, agora é só orar, agora é só sua fé.
tudo que nós podemos fazer, nós fizemos. Aí, irmão, aí é Deus. Aí eu acredito que Deus entra. Mas tudo que está ao alcance do ser humano de fazer, de correr atrás, de poder fazer, muita gente fica esperando cair do céu, ah, não, Deus vai fazer. Mas a Bíblia fala que, no provérbio, vai ter com a formiga preguiçosa. É. Trabalhar, Ela trabalha trabalha sem mesmo supervisor. sem supervisor. Então, tipo assim, Deus ele só vai agir até onde você não consegue mais. E aí que ele entra, né? Com o sobrenatural, com o impossível, trazendo o possível. E, pastor, falando de família, legado, paternidade, hoje, como que você concilia tudo, ser pai, né, do Benjamin, e sendo também pastor sênior da igreja? Olha, eu procuro administrar o tempo assim, com muita paciência, né, e sabedoria. Eu tenho o meu momento, que é inegociável com a minha família, né? E a igreja local ela está tendo uma formação assim de liderança, onde já está caminhando praticamente sozinho, né? Entre eles lá. E a minha demanda extra local, é, eu tenho assim colocado às vezes 2, 3 vezes no ano para sair, né? E é assim que eu tenho administrado um pouco a nossa logística. Uma vez eu escuto muito o Theo Martinelli, não sei se você já ouviu. A mesma pregação dele, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que estava num momento com a filha dele, lá, né? De momentos, né, com a família. Ele e a filha dele, né? Aí ele estava no shopping, aí ligou a irmã. Sou pastor, tem um rapaz que está endemoniado e ele tá precisando do senhor. Ele falou assim, não, tá tranquilo, liga para esse pastor que ele vai lá e vai te auxiliar. Aí ele falou, não, mas tem que ser você. Aí ele falou, não, não posso, tô aqui com a minha filha, todo momento. Aí a mulher falou com ele assim, mas a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aí ele, inclusive a minha filha é uma alma e eu tô cuidando dela. Cara, aquilo pra mim é porque quebra paradigmas que nós construímos de cuidar da igreja e esquecer da casa. Uhum. Exatamente. Paulo fala o quê? Aquele que não governa a sua casa não vai conseguir governar o ministério, a igreja. E o que você acha sobre isso, pastor? Eu já vi muitas pessoas tentar salvar o ministério e perder a sua família, né? E não é nenhum nem dois, não é vários. Lá na nossa região lá tem bastante que infelizmente passou por experiências semelhantes como essas. Ah, eu acredito que a nossa família ela é a base. Eu estou debaixo do envio da minha casa. A minha casa que me envia para a obra do ministério. Porque a palavra de Deus fala que o marido que não honra a sua esposa, nem mesmo as suas orações são ouvidas. Você também pega na Bíblia, né, pastor? Você pega ali, Eli. Gente, você estuda a história de Eli, você vê que ele é um ótimo sumo sacerdote. O único erro que custou talvez a vida dele, da família dele, foi ele não ter cuidado da família. Samuel era um excelente. Se a gente for falar de homem de Deus, Samuel está no topo da lista. Sacerdote, Juiz. profeta, reinava sobre o povo ali, né? Cuidando como juiz. E quando ele estava na sua velhice, o povo chegou para ele e falou: nós precisamos de um rei. Mas por que tal? Eu tô aqui. Não, mas o senhor tá velho, vai morrer e seus filhos não são justos como você. Isso que é uma chave. Uma chave, não de abrir porta, mas De abrir destino, de abrir destravar destino. mentes. Lembra que quando Moisés saiu da terra do Egito, e ele teve a transição ali e foi para a terra Uau. de Canaã, estava em direção da terra de Canaã, né? Você vê que ele não circuncidou seus filhos, né? Quem teve que circuncidar? Mulher dele. Zipora. E inclusive ainda falando, você não tem Ele coragem, eu é, tenho que fazer o que você tem que exatamente, fazer. ele era habilidoso no Uau. ministério, mas omisso com a família. A força de Moisés para tirar o povo de Israel do Egito não foi suficiente para introduzir na terra prometida. Por quê? Porque ele quebrou um princípio. Meu Deus. Dentro da sua cultura, jamais o hebreu poderia não circuncidar os seus E filhos. você vê que na caminhada Jetro pega a família que, ó, a família é sua. Exatamente. Você tem que levar ela. Exatamente. O que é a circuncisão? É um pacto geracional. Exato. É um pacto geracional. Aí Deus pega e levanta quem? O sucessor de Moisés.
Moisés era uma referência profética para Josué, mas referente à família, não. Por quê? Porque quando Deus foi levantar Josué, Josué disse assim, ó, vocês podem decidir o que vocês vão fazer aí, mas eu Em minha casa. serviremos ao Senhor. Então, quando a gente tem a nossa família, tem a nossa casa como prioridade, no sentido de dar bons testemunhos, ou de dar bom testemunho, principalmente para a igreja local, eu acho que é o maior impacto, porque o evangelho do reino não vai ser pregado por falácia. Uau. Exatamente. E aí eu faço a seguinte pergunta hoje, para você que está nos assistindo aí do outro lado. Paulo disse, se a trombeta soar e não preparar as pessoas para a batalha, é apenas um sino que ressoa. Meu Deus. É apenas algo que faz barulho. E aí eu te pergunto, a sua trombeta está despertando os que dormem ou está incomodando os vizinhos? Não precisa responder. Ou responda para si. Ou responda para si. E pastor, e aí Deus restaurou o coração, a vida sentimental, como é que tá hoje? Tá bem, graças a Deus eu conheci a minha atual esposa, né, a Já manda um Gisele. abraço para ela aí. Olá, um abraço. Deus abençoe, meu amor. Logo mais estou em casa. Cansadaço, mas tá valendo pelo propósito. E depois eu conheci ela e Deus restaurou. E hoje eu vejo o cuidado, o zelo. O pastor Jonathan presenciou também essa transição, nos ajudou muito ali nessa migração, né, para esse novo tempo que a gente iniciou. E hoje eu consigo ver a mão de Deus em tudo aquilo que ele falou sobre a minha casa, sobre a minha vida. Minha esposa trata muito bem o meu filho, é como se fosse mãe mesmo, biológica de sangue. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele fez e está fazendo. E pastor, hoje, quais os valores que você, e legado que você quer deixar pro Benjamin? Quais os valores que você quer transmitir para ele e deixar um legado? Olha, não está muito relacionado com relevância ministerial. Isso é parte daquilo que eu quero deixar como exemplo para a vida dele. Mas eu quero que ele olhe para mim e veja como um bom pai, um bom esposo, um provedor, um homem de verdade, de caráter. Esse é o legado que eu quero deixar para o meu filho. Pastor, a gente conversou nos bastidores, você disse que passou um tempo de qualidade, né, com o Harold. Como foi sentar e participar de uma mentoria com esse grande homem de Deus que passou por essa terra? Olha, o Harold, ele era um homem assim muito sério com as coisas de Deus, né? Na verdade, a família inteira dos Walker. Caminhei muito tempo próximo deles. O Christopher Walker também, que é um ancião, que é irmão do Harold. Eu estive bem mais próximo do Christopher. E, assim, são homens que saíram dos Estados Unidos junto com seu pai, John Walker. Eles têm uma história, assim, de superação no Brasil, de dedicação total à palavra de Deus. E hoje, quando o assunto fala de reino de Deus, eu vejo, assim, uma coerência, um equilíbrio muito grande da parte dessa família, desses irmãos, né? E o Harold, ele conseguiu manter o testemunho dele, mesmo diante de tanto escândalo, de tanta corrupção, de tantos pastores se contaminando, se corrompendo, e ele manteve ali integralmente a vida ministerial dele, sem qualquer tipo de assunto de mau testemunho, um homem sério na palavra, ensinava as coisas com uma profundidade, com uma autoridade assim incomparável. Então, a vida dele inspirou muitas pessoas e principalmente a minha vida. Foi um exemplo assim de dedicação. Eu aprendi, estudando os livros do Harold, sobre vida, vocação e a natureza da igreja. E depois você pode até pesquisar uma apostila que foi escrita pelo John Walker e vários outros irmãos. Fizeram um compêndio, né,
que é Microscópio de Efésios. Eita. Uau. Essa é pesada. Microscópio de Efésios. Pensa em numa apostila, cara, profunda demais. Você vai entender o plano de Deus através do livro de Efésios e de Colossenses, que são as duas torres gêmeas, para discernir e entender completamente o Novo Testamento e o que Deus está fazendo agora pela igreja. Show de bola. Forte. E, pastor, quais que são os seus valores inegociáveis? O que você não negocia? Meus valores inegociáveis, relacionamento com Deus. Porque o meu relacionamento com Deus é o que abrange para todas as áreas da minha vida. Se eu estou bem aqui verticalmente, então não tem erro nenhum horizontal, né? Então, meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus é algo inegociável. E o que o Senhor tem te falado nesses últimos dias? O que está palpitando aí no seu coração? O que o Rádio do Céu está comunicando? Olha, tem uma fala de Paulo que ele fala sobre a respeito da gente aprender e remir o tempo. E remir o tempo é você viver com sabedoria. Remir o tempo é você aprender a viver com sensatez. Davi disse assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu possa obter um coração verdadeiramente sábio. E uma palavra que eu tenho direcionado para esta geração, para esse tempo, está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, quando Eliseu orou para que os olhos do moço fossem abertos, que ele visse aquilo que Eliseu estava vendo. Eles estavam vendo a cidade cercada de cavalos e cavaleiros, de carros de guerra, e do outro lado Eliseu estava vendo uma outra coisa. O que eu tenho orado por esta geração é para que Deus abra os olhos, o vislumbre da visão espiritual, para que você possa ver que aquilo que Deus está fazendo é muito maior do que o que você está vendo. E a palavra que queima no meu coração nesses dias é que o espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da vontade de Deus caia sobre o povo da nossa nação. E a nossa igreja possa despertar e que a gente não negocie o nosso sacerdócio por causa de propostas baratas, por causa de corrupção, de qualquer outra coisa que nos tira da vontade de Deus. Não tem como a gente denunciar o altar de Baal, sendo que é Jezabel que financia o nosso. Meu Deus, Forte. forte. E, pastor, queria que você pudesse esclarecer, já que o senhor ele trabalha muito na área do reino, da palavra do Senhor, existe diferença entre salvação e reino? Olha, vocês estão prontos para isso mesmo? Olha, a salvação, a boa notícia, ela veio para todos. Mas o reino de Deus, nós só conseguimos acessar esse lugar se for por intermédio de uma vida de renúncia, pela força. Paulo, Romanos capítulo 12. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para você ver a categoria. No capítulo 8 de Romanos, preste bem atenção aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. No capítulo 8 de Romanos, Paulo fala sobre um viver e andar no Espírito. No capítulo 7, ele reconhece a sua anatomia, da sua natureza pecaminosa, ao ponto dele dizer: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo, miserável ser humano que sou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu a vitória. E fomos justificados. Preste bem atenção. Capítulo 7,
Ele reconhece a sua humanidade. Só que Romanos não acabou no capítulo 7. Tem o capítulo 8. Capítulo 8 é um convite para que a gente possa andar no Espírito. Por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo? Porque no capítulo 7 ele reconheceu, então ele não vai permitir que alguém condene ele por causa de um passado histórico terrível que ele teve. Eita. E de uma natureza que está sendo ressignificada na vida dele. No capítulo 8 ele convida para um viver e um andar no Espírito. Qual é a diferença de viver e andar? Porque quando você vive, o céu certifica que você é filho de Deus. Mas quando você anda, o mundo reconhece que você é filho de Deus. Então tem um viver e um andar no Espírito. Aí no capítulo 9, ele abre um parênteses para falar sobre a eleição de Israel, no capítulo 10, no capítulo 11. No capítulo 12, ele volta o assunto de novo para os gentios. E aí ele fala assim, olha, você é pecador no capítulo 7. Deus te chamou para andar em espírito e viver em espírito. E só resta uma coisa no capítulo 12, entregar a vida como um altar, no altar de sacrifício. Por que ele fala assim? Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. E apresentei os vossos corpos, ou o vosso corpo, como sacrifício E vivo. vivo. Como que era prestado o sacrifício antigamente? Morto. Por que Paulo está falando de sacrifício vivo? Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu dou. Eita. O sacrifício vivo é aquele que é voluntário. Então Deus não quer nenhum sacrifício se não for voluntário. Acabou. Sacrifício involuntário foi no tempo do sacerdote. Agora, para essa nova estação, para essa nova aliança, esse novo tempo, Deus só aceita aquilo que você entrega voluntariamente. Por isso que o reino de Deus é tomado à força. No sentido do quê? Quem tentar preservar a sua vida, vai morrer. Mas aquele que entregar a sua vida por causa de mim, achá-lo-á. Por que ele está falando isso? Porque quando você entende a boa notícia, a evidência da sua salvação é o viver no reino. Então não tem essa história, e aqui vai um código subliminar, não tem essa história que se você é salvo, você entra no paraíso. Eita, explica isso. Vai ter gente que vai ser salva e não vai reinar com Cristo. Eu entendo que vai ter aqueles que vai ser salvo, mas ele vai ter uma posição no reino de Deus. A pessoa não vai viver da forma como ela quer aqui viver, e chegar naquele dia, ela vai querer viver da forma. A palavra de Deus fala aí, os vencedores herdarão a coroa da justiça. O que Paulo disse? 2 Timóteo capítulo 4. Visto, irmãos, que agora é chegada a minha hora. E a minha vida foi oferecida como oferta de libação no altar. Corri a carreira, combati o bom combate, não neguei a fé. E agora está me reservada a coroa da justiça. Então, o que é a coroa da justiça? É que toda injustiça que você viveu aqui por causa do reino de Deus, bem-aventurado vós que sois perseguidos por causa do meu nome. Se injuriares vocês, fique sabendo que antes de vocês serem injuriados, injuriaram a mim primeiro. Jesus disse isso. Sim. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Que o reino de Deus é o governo de Deus a partir do mundo. Agora, à medida que você viver aqui, determina a posição que você vai estar lá. Por exemplo, o governo, o presidente da República, ele é formado por vários departamentos, sim ou não? Sim. Por exemplo, quem é que está mais próximo do presidente da República? Os ministros, os ministérios. No reino de Yeshua, a mesma coisa. Não vou falar com essa estrutura, uma estrutura muito mais gloriosa, Nós vivemos sofisticada. aqui é uma sombra de nada. Então, no reino de Deus, a palavra de Deus fala que naquele dia ele vai olhar exatamente para as pessoas que olhavam e falavam em nome dele, e vai dizer, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Então, eu entendo assim, o Rony, que o estar no reino, Charles Spurgeon dizia isso. Eu estive lá na igreja do Charles Spurgeon, na Inglaterra. Eita. E está escrito lá, na entrada, está escrita a frase que tocou o mundo.
A evidência da sua salvação é a sua santidade. A sua santidade não te salva. Quando fala salvar do quê? Deus nos salvou do quê? Tem 3 pontos de vista para nós entendermos o plano da salvação. Deus nos salvou da sua ira. Romanos capítulo 7, capítulo 5, 6, se não me falha a memória. Ira vindoura. Da ira vindoura, certo? Deus está nos salvando do quê? Da nossa natureza pecaminosa. Aí vai vir o estágio final, o julgamento final. É que nós precisamos ganhar o reino de Deus à força para não sermos julgados pelo juízo de Deus. Ele nos livrou da sua ira. Aí sim, é a salvação da ira de Deus. Todos que creem em Jesus Cristo será salvo. Da ira de Deus. Mas a ira de Deus é um passo para que você seja salvo da sua natureza, para que você também seja salvo do juízo eterno. E você falou sobre, o Charles Spurgeon, ele fala algo interessante sobre reino, sobre esse assunto que a gente está falando, muito interessante. Ele fala assim, ó, a graça que perdoa o meu pecado, mas não me livra do domínio dele, é uma graça barata. O que ele está dizendo? Que a graça e o reino de Deus foi estabelecido não só para eu ficar um cartão de crédito que eu peco e não preciso pagar a conta, me entenda. Mas que transforma uma vida. A graça de Deus ela é muito mais do que uma borracha que vai apagando seus pecados. Mas é uma caneta que constrói uma nova história através de uma vida de santidade. Então, e Charles Spurgeon ele trouxe muito sobre isso, sobre reino, isso que você está falando, sobre essa construção que é viver uma vida no reino. E ele fala algo também interessante sobre isso. Ele fala assim, ó, a graça que não me transforma, não me salva. Que é exatamente isso que você está falando. Porque 80% das pessoas estão vivendo uma vida com medo de ir para o inferno e estão na igreja querendo ir para o céu. Quando existe um reino para ser conquistado através da força, da dedicação e da entrega da vida. Como que você vê e qual dica você daria para essas pessoas que estão com os olhos tapados ou estão com os olhos com a visão reduzida sobre esse assunto de reino? Tem uma teologia que é bem mencionada aí, né? Que é a Hype Grace. A hipergraça. Misericórdia. Essa daí, ela tem construído uma ficção na mente das pessoas. E o meu conselho é que nós possamos nos aprofundar na palavra de Deus, conhecer, ter pessoas relevantes, homens que têm experiência, que têm uma vida no Senhor e que manuseia bem a palavra de Deus para nos instruir a respeito de assuntos como esse. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é absoluta, ela não pode ser relativizada para que ela se adapte ou adapta aos nossos interesses. Então, lembrando, igreja não é o lugar onde você briga pelos seus direitos. Igreja é um lugar onde você vai para conhecer os seus deveres. Então, aprenda sobre o reino de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque se não tivermos uma vida íntegra, tem nada de paraíso, não tem nada de reino de Deus, é inferno sem pedágio e é isso aí. Pastor, infelizmente a gente chegou ao fim, tinha muita coisa para falar ainda, mas vai ter uma parte 2 em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer te receber na nossa mesa aqui. Tenho certeza que para os ouvintes que ouviram será um conteúdo transformador e edificante. Fala aí onde as pessoas te encontram, suas redes sociais. Olha, eu sou bem péssimo para fazer, eu sou péssimo demais para fazer marketing pessoal, entendeu? Pensa no cara aqui. Suspeito, Demais. Mas eu tenho um Instagram, José Santos SBO oficial, e é só isso mesmo que ultimamente eu tenho utilizado. Tem um contato de agenda? Ou não está aberto para agendas agora? Não,
As minhas agendas já é mais por indicação, assim, eu procuro mais ter contato mais direto com as pessoas, assim. Show de bola, é um grande prazer também da minha parte, sentar à mesa e conhecer. E também acreditando em muito que você falou, principalmente uma frase que a gente leva aqui como lema, que existem pessoas que a gente conhece e existem pessoas que o céu nos apresenta. E a gente está muito feliz por essa conexão, queremos romper ainda mais, sentar mais à mesa para crescermos juntos, né? Não só sobre câmeras, mas na vida pessoal também. Foi uma grande alegria te receber. E sempre que estiver passando aqui por BH, dê um alô pra gente aí. Vai ser um grande prazer tomar um café junto. Muito obrigado, eu que agradeço por estar aqui com vocês, por essa oportunidade de poder agregar naquilo que Deus tem feito por intermédio dessa plataforma. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, do Maico, né? Do Rony, do Rafael, do pastor Jonathan, que foi a ponte para chegar até aqui, né? E que o Senhor continue abençoando todos vocês que irão ver, né? Que já está gravado. Deus abençoe e que o Senhor possa acrescentar na sua vida tudo aquilo que Ele falou sobre você. Glória a Deus. Também queria agradecer você que ficou aqui, né? Obrigado pelo presente da sua atenção, do seu tempo. E como nosso dilema natural, né, Rony? Diz aí, né? Você que ficou até o final, digita aí nos comentários. Fiquei até o final, absorvi esse conteúdo. Deixa aí o seu feedback, deixa aí suas dúvidas, pergunta que nós vamos responder todos. E também deixa aí seu nome, sua cidade, que nós temos um projeto de Geração no Monte e vamos estar orando por todos vocês. Deixa aí também, né, a petição, o que você quer, por qual causa você quer que ore. Então, muito obrigado por ter ficado aqui e digita, hein? Fiquei até o Final. E muito interessante também, eu tenho certeza, cara, que Deus colocou alguém aí no seu coração para que você mande esse conteúdo. Então, manda aí no grupo de WhatsApp, manda, né, pastor? Manda no grupo da família, manda no grupo lá do seu trabalho. E eu tenho certeza que você será um canal de bênção na vida dessas pessoas. Quero também já indicar, né? Nós falamos aqui do pastor Jonatas. Nós gravamos com esse homem de Deus. O episódio está incrível. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo aqui. Ou já vai te mandar para o próximo vídeo, já colocando o episódio do pastor Jonatas, para você aprender também um pouco sobre aquilo que o Senhor fez na vida desse grande homem de Deus. Foi um grande prazer também gravar com o pastor Jonathan. Pastor Jonathan, prazerzão, irmãozão nosso. E vamos romper junto. Bora, pega essa? Bora. Cara, o pega essa de hoje é um assunto que é uma frase que chama muito a minha atenção. E é tudo sobre o que nós falamos aqui. E a frase de hoje é: o nível mais alto de egoísmo é conhecer Jesus e não falar dele para ninguém. Seja Meu o porta-voz do rei. Tamo junto? Pega essa. Pastor, Deus abençoe. Eita, glória. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua vida. E Prazer. você que tá aí com a gente, clica aqui e vem no próximo episódio. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, aqui, ó. Clica aqui e vem assistir. E tchau.